Então, sexta-feira chegou e aqui estamos em mais uma videoaula. Vamos continuar estudando as plantas. Aposto que vocês ficaram terça, quarta e quinta bem ansiosos. Vamos estudar as adaptações que as plantas têm que permitem elas irradiarem, elas viverem em todos os locais do planeta Terra, tanto frio quanto quente. Vamos comigo? Emissoras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, classificação das plantas. Hoje a gente vai entender que dependendo do local que a planta esteja, tá certo? Ela vai receber um nome específico. Primeiro, as aquáticas. Como Tia já falou nas aulas passadas, aquáticas são as plantas que vivem na água. Um exemplo que eu sempre uso é a Vitória Régia. Possuem raízes que não se fixam no terreno e sim ficam flutuando na água. E assim elas vão absorver esses nutrientes que estão presentes na água, assim como também o oxigênio. Tá certo? O oxigênio e retorna o oxigênio da água, assim como os peixes, tá? Elas vão tirar esse oxigênio, retirar e também vão lançá-los na água novamente, fazendo esse processo de oxigenação da água. Então, lembra que Tia falou na aula passada das relações das plantas? É uma relação que ela vai ter com o meio ambiente que ela vive. Qual é o meio ambiente? O meio ambiente aquático. Ela tanto usa os nutrientes da água, como ela devolve os nutrientes da água, sendo benefício para os outros animais, como peixes, polvos, esponjas, tá certo? Nós temos plantas que são adaptadas. Essas também são, né, as aquáticas. Porém, existem plantas que desenvolvem alguns mecanismos para sua sobrevivência em locais inóspitos, em locais onde a vida não é realmente assim algo fácil de se sobreviver nesses locais. São locais inóspitos. Primeiro, Tia colocou aqui um cacto. A gente conhece muito como palma, né, na nossa região. E eu não estou dizendo que o sertão é um local inóspito, mas eu estou afirmando que é um local que, para as plantas sobreviverem devido à escassez, né, de água, são poucas chuvas e a temperatura bem alta, elas perderam as suas folhas. Isso que a gente está vendo não é folha. A folha, na verdade, são os espinhos. E por que ela perdeu as folhas? Ela colocou com seu corpo para ser, que é o caule, para fazer a fotossíntese, por isso que tem esse pigmento verde. E as suas folhas foram reduzidas em espinhos, para que não houvesse a perda de água, tá bom? Então, elas fizeram essa adaptação, porque lá é quente. Nós temos aí, olha, no começo uma planta com as folhinhas, né, todas para baixo, cobertas de gelo. Então, é muito frio, né? Gelo, já tá dizendo gelo. Tia, planta congela? Congela, porque há um fluxo de seiva, né? Há um fluxo de água nela que pode congelar. E uma das formas de ela sobreviver, observe agora as plantinhas, as árvores lá atrás, perder as folhas. Então, elas não possuem folhas para que não congelem, tá certo? A água, o fluxo que tem nelas. Observem, nos cactos, houve a adaptação das folhas devido à alta temperatura. E nas geleiras, a planta também usou esse sistema, esse mecanismo de perder as folhas para que não congelasse. E por fim, nós temos uma planta aqui também do Nordeste, que é chamada de barriguda. E essa planta tem esse nome barriguda porque no seu caule ela tem uma parte, né, mais larga. E nessa parte ela armazena o quê? Água. Então, ela fez esse, como se fosse esse reservatório, né? É uma parte dela que foi adaptada para sobreviver à seca, tá bom? Então, sempre elas estão, não inventando, mas eu diria que criando, desenvolvendo mecanismos para driblar a situação ruim daquele local e elas conseguirem sobreviver.
Nós temos as plantas epífitas. As plantas epífitas são aquelas que vivem em cima de outras plantas, tá bom? Elas retiram seus nutrientes da matéria morta das cascas dessas plantas. Então, observem, a casca está lá, de uma planta. Então, vamos supor, o vento traz poeira. Ok. Traz mais poeira, outra camada de poeira. Formou como se fosse um microsolo ali. E um passarinho vai trazer uma sementinha. Então, naquela sementinha, aquela planta que ela é epífita, ela vai germinar em cima de outra planta e vai se alimentar com a matéria, os nutrientes da casca morta, tá? Da raiz, da casca, do caule da planta. Um exemplo são as samambaias. Observem. Tem outras plantas nesse caule, né? Esse caule maior é de uma árvore, esse tronco. E tem várias samambaias em cima. Ela não está retirando o nutriente da planta. Ela está se alimentando do que foi da matéria morta, orgânica morta, da casca da planta. Assim também como de poeira que passa e vai se fixando, ok? Então, plantas epífitas são aquelas que vivem em cima das outras e retiram seus nutrientes da matéria morta das cascas dessas plantas. E nós temos as plantas parasitas. Elas não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas, chamando de planta hospedeira. Por isso aí está hospedeira. Qual é a diferença, tia, da planta hospedeira para a planta da planta parasita para a epífita? A epífita ela vai produzir o seu próprio alimento, tá bom? A partir da casca seca, mortos, resíduos mortos, a partir também dessa poeirinha que se junta nas plantas, ela produz o seu alimento. Ela não mexe no alimento daquela planta que ela está em cima. Já a planta parasita, ela também pode estar acima da outra planta, só que ela não produz o seu alimento. Ela vai retirar esse alimento da planta. Preste atenção, tia, ela vai sugar todo o alimento da outra planta? Não. Por quê? Ela depende daquela planta viva. Então, ela só tira uma parte. Então, as plantas parasitas normalmente são de pequeno porte, são plantas pequenas. Porque ela não pode tirar todo o alimento daquela outra planta, senão a planta vai morrer e ela junto com ela também. Aqui, ó, nós temos esse exemplo. É a mesma foto da mesma plantinha que está no livro de vocês, tá bom? Aí a raiz. Essa planta ela está em uma raiz. É uma planta parasita, ela está numa raiz de outra planta. E ela está retirando todos os nutrientes que a planta está sugando do solo, está absorvendo do solo para ela. Observem, ela é pequenininha, ela é bem pequenininha, porque se ela for grande, ela vai retirar muitos nutrientes e vai acabar matando a planta que hospeda ela, a planta hospedeira. Então, isso aqui é a planta parasita. E nós temos a insetívora, que captura insetos e outros pequenos animais para obter os elementos necessários à sua nutrição. Elas não sobrevivem apenas, tá certo, da captura desses animais. Elas também fazem fotossíntese. Porém, para que aumente o seu metabolismo, elas vão e capturam esses insetos. Então, vamos observar uma planta insetívora, tá, agindo, se alimentando. Observem, ela tá o insetinho pós, ela tem um sensorzinho, e aí nessa planta, ela tem como se fosse uma colinha, tá certo? Então, quando o animalzinho vai lá e pousa nela, ele gruda as patinhas dele e ela fecha, tá bom? E dura em torno de 1 a 2 meses para digerir, como tá aí uma abelhinha dessa, porque ela não vai tirar só os nutrientes dessa abelhinha, não. Ela vai fazer também a fotossíntese, tanto que tem vários pigmentos nela, verde, vermelho, tá certo? Bom, terminamos por aqui a nossa viagem no mundo das plantas, no reino das plantas. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão pegar o livro de ciências para fazer a atividade, né? Para revisar tudo que foi estudado aqui. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana.
que estejam presentes na nossa aula de segunda-feira, tá certo? Todos com muita paz e saúde. Beijos e até a próxima.